aquela hora importante de esclarecer as dúvidas sobre a aposentadoria, a previdência e seus direitos como trabalhador com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Adriana, Leão, alegria estar com vocês aqui e participar sempre desse programa, sem dúvida nenhuma, uma alegria muito grande. O Rio de Janeiro toda hora manda alguém. Derby Daniel manda um abraço para você. Querido. E tá aqui, o abraço que você mandou pro Leão tá dado. Ah, Rio de Janeiro sempre foi bem de Páscoa? Graças a Deus. Muito chocolate. Muito chocolate também, né? Maravilha. Bom, vamos começar, que são muitas perguntas aqui. Essa aqui, deputado, é sobre por idade, aposentadoria por idade. Vamos lá. Deputado, eu gostaria de ter uma informação. Eu sou pensionista e eu gostaria de saber se eu posso me aposentar por idade. Olha, a mulher que é pensionista pode se aposentar por idade, não tem problema nenhum, desde que tenha contribuição. Se tem contribuição mínimo de 15 anos, 60 anos de idade, pode se aposentar, mesmo que seja pensionista. A situação ao inverso também é igual. O homem pode ser pensionista e, se tiver 65 anos e 15 anos de contribuição, pode se aposentar. É perfeitamente legal acumular aposentadoria e pensão sem nenhum óbice legal. Agora uma pergunta interessante de uma pessoa que quer estudar. Vamos ver. Deputado, uma empresa pode me proibir de estudar? Lógico que não, pode proibir não. Quer dizer, só não pode permitir que você queira estudar no horário de trabalho. Agora, fora do trabalho, quem manda na sua vida é você. E seja feliz. E agora uma pessoa que proibiram a marmita dela, vamos ver. Deputado, uma empresa pode proibir eu levar uma marmita ao trabalho? Não pode não, se ele não quer que você leve uma marmita, manda ele dar comida para você. Que babaca um cara desse, absurdo, rapaz. Mas, você deputado... tá levando a sua marmita, um direito seu, pelo amor de Deus. E dependendo do número de funcionários que essa empresa tiver, ela é obrigada a ter um espaço para refeitório. Quer dizer, não é todo mundo que é obrigado a ter refeitório, mas dependendo do número de empregados, passa a ter obrigatoriedade de refeitório. Agora, não pode jamais proibir de você levar uma marmita. Você leva o que você quiser. E se ele não quiser que você leve a marmita, ele que deu o rango para você, tá bom? Isso que eu ia perguntar sobre o lugar, né? Porque também precisa de ter um lugar adequado para isso. Na verdade, Adriana, a coisa mais absurda é querer proibir a pessoa levar marmita. Eu já comi de marmita e, logicamente, é normal isso daí. Começo da vida, a gente está caminhando, quer dizer, não dá o horário do almoço, não dá para você ir até casa, voltar. Eu morava aqui na Zona Sul, trabalhava lá no Engabaú, não tinha jeito. A marmita não era demais, quer dizer. E me lembro que minha mãe, coitadinha, levantava de madrugada para fazer a marmita para mim. Quer dizer, agora, tem um cara desse que está negando a pessoa de almoçar com a sua marmita. Isso não é gente, não. Não dá nem para dizer que é animal, que o animal não merece ser comparado a um cara desse. E hoje marmita tá chique, deputado. Essas atrizes todas aí globais levam a marmitinha dela balanceada. Eu comi muito marmita também. Faz ela muito bem, leva a sua marmita. Agora uma pergunta sobre a regulamentação. Se existe regulamentação para trabalho voluntário? Deputado, como funciona na lei o trabalho voluntário? Na verdade, o trabalho voluntário é uma voluntariedade de cada entidade. Normalmente você tem muito voluntário no Hospital do Câncer, no Perola Byton, você tem voluntários na Camargo, tem voluntários na CD, essas entidades, elas que criam a regulamentação, quer dizer, não é uma lei que estabelece a questão, a própria palavra já diz voluntário. Uma coisa que é voluntária não pode, na verdade, ter imposição. Agora, tem regras. Porque, de repente, você se dispõe a ser voluntário num determinado hospital. Normalmente, quase todos os hospitais têm o voluntariado. Eles precisam saber da previsão da disponibilidade de tempo. E, dentro daquele tempo, eles têm que fazer um ajuste na escala de voluntários. A escala de voluntários é porque não fica nenhum período descoberto. Mas não tem nada obrigado, não tem nada imposto. É alguma coisa, sua vontade, querer ser voluntário e você se submeter às regras daquele voluntariado. Tá certo. Agora, aqui tem uma pergunta interessante também sobre os pisos salariais, a diferença nos estados. Deputado, existe diferença de piso salarial de um estado para o outro? Existe, justamente pelo que você está dizendo, o estado. Cada estado tem a sua independência de fixar o piso salarial. A gente tem o piso nacional de salários, que é o salário mínimo. Esse piso nacional é de 724, atualmente a proposta do governo da LDO para o ano que vem é de 779,90. Não sei porque não é 780, tão fácil. Quer dizer, para quê? 779,90. É só para complicar. É para dar a impressão de que fizeram
cálculos mirabolantes, cálculos assim, com todos os cuidados e com todas as cautelas. 780 está bom demais, vamos resolver essa questão já para o ano que vem. Esse ano é 724 e cada estado tem a liberdade de fixar o seu piso salarial. Não pode ser menor do que 724. Acima desse valor, o estado fixa o que quiser. Agora, uma pergunta importante sobre um direito do trabalhador. Deputado, se uma pessoa sofre um acidente no trajeto do trabalho, tem que ser indenizado? Perfeitamente. Existe o chamado acidente de percurso. O que é o acidente de percurso? É quando você sai de casa, vai para o trabalho, quando do trabalho você volta para casa, ou quando você sai do trabalho e vai para o estudo. Esse período é coberto pelo acidente do trabalho. Chama-se acidente de percurso. É normal, não tem nenhuma dificuldade. Logicamente, você só tem que provar que se você saiu da empresa às 6 horas para ir para sua casa e ter um acidente às 10 horas da noite, isso não é acidente de percurso, depois de 4 horas, a não ser que seja algum evento problemático de trânsito. Mas, normalmente, tem apenas a previsão de horário. Mas, para resolver esses problemas que às vezes eram colocados em dúvida, o acidente de percurso, tem o acidente de qualquer natureza. O que é o acidente de qualquer natureza? Independente de você estar indo para o trabalho ou voltando para o trabalho, também tem a cobertura, o acidente de qualquer natureza. E o acidente de qualquer natureza tem uma outra cobertura melhor ainda. Domingo você está em casa, sossegado, foi jogar sua partida de futebol, lá você teve um probleminha, machucou, quebrou uma perna, quebrou um braço, também é considerado acidente de trabalho. É o acidente de percurso que você pergunta, e o acidente de qualquer natureza é aquele que você tem fora do horário de trabalho, mas está coberto pela carteira profissional. Qual é a garantia que você precisa ter? Carteira registrada. Carteira registrada é uma pólice de seguro para você, mesmo que você tenha fora do trabalho e mesmo que você esteja na sua hora de lazer. O deputado, agora tem aqui uma pergunta sobre os prós e contras de se trabalhar como pessoa jurídica. Deputado, eu gostaria de saber quais são os prós e os contras de você trabalhar como pessoa jurídica. Na verdade, só tem contras. Prós você não tem nenhum. Vamos colocar a coisa com bastante clareza. Você não tem fundo de garantia, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem hora extra, você não tem fundo de garantia. Dá para dizer que tem alguma coisa disso que tem prós? É só contras. A única coisa é que algumas empresas obrigam você a ser pessoa jurídica. Olha, eu vou te contratar, mas como pessoa jurídica. Se você não for PJ, eu não te contrato. Aí você, na verdade, vai tentar fazer o quê? Você, como empregado, queria ganhar aproximadamente R$ 1.500, uma suposição. Como PJ, você vai fazer o quê? Aí eu quero 2 mil. Então você tem que compensar no valor da contratação aquilo que você está perdendo. Você está perdendo férias, está perdendo 13º, está perdendo fundo de garantia, está perdendo PIS, está perdendo uma série de vantagens que são atribuídas a quem é empregado. Quando você é PJ, você é patrão. Você é patrão empregado por alguém e, na verdade, você perde tudo isso. Portanto, no início da colocação de não tem prós, só tem contra. Mas aí não é uma coisa um tanto antiética, porque parece uma chantagem, porque a pessoa precisa do emprego. Aí fala assim, ó, só te contrato desse jeito. E aí, né, a pessoa aceita ou não, evidentemente. Exatamente, você não é obrigado a aceitar, mas na verdade tem essas condições, principalmente no mercado publicitário, acontece muito isso, entendeu? Que a pessoa, olha, você tem essa oportunidade, só que você pode ser contratado como PJ. E você é que faz a conta. Então você tem que ver essa conta que eu estou dizendo para você. Você calcula qual seria o salário normal, mais um adicional de férias, adicional de 13º, adicional de fundo de garantia, acrescenta aí aproximadamente 60% no mínimo, dá para compensar. Então, naquele exemplo que a gente estava dando, 1.500, 60% dá R$ 900. Então, 2 de 400 cobre essas coisas que você perdeu. E aí, você tem que pensar num outro detalhe. Você vai ter um imposto de renda diferenciado que pode ser prejudicial a você. Entendeu? Porque o imposto de renda descontado em folha é menor do que o imposto de renda de PJ. Agora, acho que a favor só tem uma coisa que o senhor falou aqui uma vez que eu me lembro. É você ficar quieto, ficar nesse emprego até acabar. Quando sair, entrar com uma ação, porque se você tiver horário para cumprir. Se você tiver obrigação de horário, você tem razão. Se você for contratado com o PJ, você não pode ter obrigação de horário à disposição da empresa. Você pode ter um horário estabelecido para você trabalhar, mas não ficar à disposição permanentemente. Se você tem disposição permanente e você se interessa pelo emprego, você não tem outra oportunidade, fica quieto, trabalha o tempo todo, você reclama no final. Perfeito. Vou pedir licença para o senhor, vamos fazer uma pausa, mas não sai daí porque a gente continua já com outras perguntas para o deputado Arnaldo Faria de Sá. A gente espera. A gente volta já com o mais deputado federal Arnaldo Faria de Sá.
Voltamos com Notícias e Mais e o deputado Arnaldo Faria de Sá respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Se você tem uma dúvida, é só enviar um e-mail para a gente, noticiasemais@cnt.com.br, que o deputado terá o maior prazer em te ajudar. Bom, e são muitas perguntas, vamos começar com essa aqui. O Marcos Roberto Fagaraz, de Jaú, São Paulo, beijo para Jaú. Em 2007, ele diz, com muitas dores frequentes nas minhas costas, fiz ressonância tomográfica, raio-x, né? Foi constatada uma escoliose nas 5 últimas vértebras da minha coluna. Artrose, desgastes na L5, né? E L4. Nesse período, eu tive 4 altas pelo INSS. Em outubro de 2013, foi novamente cessado o meu benefício. Entrei com advogado, fiz uma perícia na Justiça Federal em Botucatu. Gostaria de saber se, com os meus exames atualizados que levei na perícia, quais as minhas chances de ser afastado ou ser aposentado por invalidez por ter 43 anos. Olha, a idade não tem nada a ver com a história. Se você tiver realmente os problemas que você está citado avaliados pela perícia médica, e a perícia médica judicial é bem mais completa do que a perícia médica da Previdência Social. Qual a diferença entre as duas perícias? Vamos explicar para todo mundo entender. A perícia médica da Previdência é um médico generalista. Ele atende todas as áreas. E quem atende todas as áreas não tem especialidade. Enquanto que o perito judicial é perito especializado. Você tem um perito que vai atender só a questão ortopédica, o outro atende só a questão renal, o outro atende só a questão cardíaca, o outro atende só a questão pulmonar. Então, na perícia judicial, é médico especializado. E o especialista certamente vai lhe dar essa condição. Você fez o caminho certo, você entrou na justiça, vai ter essa condição e na justiça já pode sair direto à aposentadoria por invalidez. Na via administrativa, não tem aposentadoria por invalidez direta. Primeiro entra no auxílio-doença, para depois virar uma aposentadoria por invalidez. Mas nesse caso, judicialmente, o juiz já pode determinar, dependendo dos prejuízos que você tem fisicamente, a conversão automática em aposentadoria por invalidez. E a vantagem é que eu falei, a perícia judicial é perito especializado, enquanto que os peritos médicos da Previdência são generalistas. Agora vem uma pergunta da Raíssa Luane Branco. Ela não identificou a cidade de onde ela vem. Ela pergunta como posso dar entrada na desaposentadoria. Raíssa, você falou uma coisa gostosa aqui para poder explicar para todo mundo. Tem muita dúvida da questão da desaposentadoria. Primeiro, não entre por enquanto agora não. Espera um pouquinho. Eu vou explicar por que você deve esperar. Você deve esperar por uma única razão. Já tem decisões favoráveis em primeiro grau na Justiça Federal, nos tribunais regionais federais de São Paulo, em Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Vários tribunais já deram decisões favoráveis. Foi para o STJ. O STJ também manteve essa decisão favorável ao Superior Tribunal de Justiça. A Previdência recorreu para o STF, Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria da República já deu parecer favorável à desaposentação. Vamos esperar agora o voto do ministro relator, que é o ministro Barroso. Eu acredito que o ministro Barroso, apesar de toda a pressão do governo, vai acabar dando o voto favorável. E aí, quando o Supremo decidir, vai valer para todo mundo. Não precisa entrar com nada agora. O que acontece é o seguinte, tem alguns advogados espertalhões por aí, entre com a sua desaposentação já e tal, tá para sair, e cobra uma notinha de você e vai cobrar um dinheiro que você não precisaria gastar. Então, aguarda, saindo da desaposentação. A decisão do Supremo Tribunal Federal é a última instância, vale para todo mundo que entrou ou que não entrou. Qual a única exigência que tem que ter? Aposentado, continuar trabalhando. É lógico, não pode pedir a desaposentação se você se aposentou e parou por lá. Mas se você se aposentou e continuou trabalhando, você teve novas contribuições. E aí compensa você aguardar um pouquinho mais. Para quem vai interessar mais a desaposentação? Para quem perdeu muito dinheiro com o maldito fator previdenciário. Por quê? Porque você, na desaposentação vai ter uma idade maior, um número de contribuição maior e você vai poder superar aquele dinheiro que te roubaram lá atrás do fator previdenciário. É roubo mesmo, é roubo mesmo. Eu estou aqui assumindo a afirmação que estou fazendo, porque é um absurdo. Hoje em dia o homem, depois de 35 anos de trabalho, vai se aposentar, perde 40% do valor da aposentadoria para o resto da vida, se for homem. A mulher tem um prejuízo pior ainda, porque a mulher, pela menor expectativa de vida, o cálculo da equação acaba dando um prejuízo de 50% do valor da aposentadoria em média. Então,
Porque é um absurdo isso. A desaposentação pode corrigir. Aguarde apenas essa decisão. A grande briga aí é que a Previdência está dizendo que se tiver que dar a desaposentação, todo o período que já pagou, não puder retornar para a Previdência, vai pagar um novo benefício, já pagou todo aquele. Essa é a briga que está para acontecer. Vamos resolver. Ou tendo que devolver, ou não tendo que devolver, vamos querer uma desaposentação por culpa do próprio governo. Porque o governo acabou com o pecúlio. O que era o pecúlio? Você aposentava, continuava trabalhando, tinha o pecúlio. O que era o pecúlio? A devolução para você de todas as contribuições. Em 94, o governo Fernando Henrique Cardoso mandou uma proposta para o Congresso, acabando com o pecúlio. Foi o ministro Reinaldo Stefanes. E, a partir daí, deixou de existir o pecúlio. Então, se tivesse pecúlio, você retornasse as suas contribuições, você não teria direito, em tese, à desaposentação. Como você não recebe pecúlio, tem direito à desaposentação e tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, ainda na gestão de Joaquim Barbosa, vai dar uma resposta para a população brasileira. Agora, deputado, tem uma pergunta aqui do Pedro Alves, de Curitiba. Um beijo aí para Curitiba, no Paraná. Ele diz assim: eu vou completar 70 anos, deputado, e não me deixaram entrar com aposentadoria, pois disseram que eu não tenho o tempo necessário de trabalho. O que eu posso fazer? Olha, com 70 anos, você já podia estar com benefício assistencial. Benefício assistencial, 65 anos de idade, independe de contribuição. Você pode reclamar esse benefício. Agora, para poder receber o benefício previdenciário, é preciso que a pessoa tenha pelo menos 15 anos de contribuição, 65 anos de idade o homem, 60 anos de idade a mulher. Agora, aos 65 anos, qualquer um dos sexos, ou mulher, tem direito ao benefício assistencial, que corresponde a um salário mínimo. Pergunta vem lá de Salvador, da Bahia, Clementina Soares. Trabalho por conta própria e contribuo com uma previdência privada. Eu tenho como declarar meus gastos e fazer parte da Previdência Pública? Ela quer saber como é que deve fazer. Olha, o fato de você pagar a Previdência Privada não tem problema nenhum. Você vai poder ter direito à sua Previdência Pública e depois você vai ter direito à Previdência Privada. Eu prefiro a pública, eu explico por quê. Porque nesse país aqui tinha, na época da Revolução, GBOX, CAPEM, Montepio da Família Militar, Montepio disso, daquilo. Não vi ninguém aposentado por esses negócios aí, não. Então, prefiro a Previdência Pública. Paga pouco, mas paga sempre. E aí, aquele que quer receber na Previdência Privada acaba tendo sérios problemas. Eu me lembro que na época em que você quis privatizar a Previdência, na reforma de FHC, as grandes seguradoras privadas internacionais vieram todas para o Brasil, com a boca desse tamanho, no mercado de mais de 200 milhões de pessoas, mas graças a Deus quebraram tudo a cara. E agora, na crise mundial de 2008, a maior seguradora de previdência privada americana acabou quebrando e deixando muita gente a ver navios. Estados Unidos da América, não estou falando de Brasil, não. E também a AIG, American International Group, só não foi para o buraco porque o governo americano colocou a fundo perdido 70 bilhões de dólares, porque a AIG tinha negócio na Espanha, negócio em outros países, até no Brasil. Tinha participação acionária no Unibanco, que acabou sendo adquirido pelo Itaú. Então, muito cuidado, ganhe a sua previdência pública e, se tiver um a mais com a previdência privada, boa sorte a você. Bom, agora vamos para as nossas perguntas daqui, né? Os depoimentos da Petrobras diminuíram a pressão da CPI? De jeito nenhum. Graça Forte apanhou muito lá no Senado. Nestor Severó apanhou muito na Câmara na quarta-feira e não teve conversa. Mesmo assim, há muita pressão para a instalação da CPI da Petrobras. O Renan Calheiros, que já tinha dado uma defendida no governo, entre aspas, lá no Senado, também fez a mesma coisa no Senado, porque ele acumula a presidência do Senado e do Congresso. De gozado, e das sessões do Congresso desse ano, ele não tinha nem aparecido. Nesse daqui ele apareceu. Da semana passada, apareceu e deu a mesma decisão. Vamos mandar para a CCJ para decidir o que fazer. Ele tinha um compromisso com o governo. Qual era o compromisso? Jogar para depois da Semana Santa. Semana Santa já passou, Renan. Vamos agora pôr a CPI para poder apurar o que aconteceu. Porque essa história da Petrobras está muito mal contada. Não dá para esconder mais. O deputado, e a crise econômica? Preocupa? Preocupa, porque o governo está muito focado no problema da Petrobras e está se esquecendo da crise econômica, que é grave. Eu convido o ministro Manteiga, a presidente Dilma, qualquer um do governo, vai no supermercado fazer compra, vai? Passa nas gôndolas, lá depois passa no caixa. E vai ver como é que está a situação.
Talvez eles nem saibam, se for ao supermercado, fazer a medida, porque eles não têm comparatividade, eles não têm a vez anterior. Mas vamos uma vez e vai daqui a pouco mais uma outra vez, ver a diferença. A inflação está aí. E, na verdade, o próprio presidente Lula está preocupado com a condição econômica. Ele já disse para Dilma, mexe na economia enquanto é tempo. Será o calcanhar de Aquiles dessa eleição. E o pior é o seguinte, eleição ou não, a situação está ficando grave da inflação brasileira. E o limite da meta já está sendo estourado. Isso é muito preocupante, Adriana. Bom, e agora a desaposentação? A gente falou tanto aqui de desaposentação. Ela vai ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal? A gente já deu uma pincelada rápida numa das pessoas que fez a pergunta aqui. A torcida nossa é que o ministro Barroso apresente, agora até o mês de maio, o seu voto. Eu já tive pessoalmente conversando com o ministro Barroso, logicamente que o governo também deve ter feito a mesma coisa, no sentido de que atrasar a posição. Mas se a gente conseguir o voto do ministro Barroso, que é a primeira etapa do processo, a gente tem condição de pressionar, e o ministro Joaquim Barbosa já disse que quer colocar isso para votar durante o seu mandato. E o mandato dele vai até novembro. Vamos torcer para que o ministro Joaquim Barbosa já dê uma resposta boa para a sociedade brasileira, mandando muita gente para Papuda, possa também acabar com o papo daqueles que querem não permitir a desaposentação daqueles que têm direito. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Agora, quem tiver outras dúvidas sobre a aposentadoria, quiser fazer a contagem do tempo, pode recorrer ao deputado, que está sempre presente aos sábados no Jabaquara, junto com a sua equipe, não é isso? Aqui em São Paulo. É verdade, Adriana. Inclusive, no sábado passado, sábado de Aleluia, nós estivemos lá atendendo todo mundo, contagem de tempo de serviço, agendando seu auxílio-doença, auxílio-acidente, a pensão, fazendo avaliação do processo. Tudo que for preciso de previdência, estamos lá à disposição, dando uma orientação para todos vocês. No domingo retrasado, estivemos atendendo lá em Cabreúva, uma cidade do interior de São Paulo. Várias pessoas mandaram abraço para o Leão, para você também, Adriana. Uma alegria poder participar com vocês desse programa e ver essa alegria de todas as pessoas que têm uma dúvida e que a gente pode esclarecer. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante prestar esse serviço, queria completar a CNT, abrir tanto espaço para eu, Adriano Leão, poder orientar vocês. Sem dúvida, é um prazer a gente prestar esse serviço à população que precisa, necessita de informação. E, deputado, falando em informação, também tem disponível o Estatuto do Idoso. Exatamente, Adriana. Quem quiser usar o Estatuto do Idoso, olha o telefone aí, DDD 11 5015 0500, está na tela, 11 5015 0500. A gente manda pelo correio com o apoio da CNT o exemplar do Estatuto do Idoso para você. Obrigada, deputado. Até a próxima segunda. Se Deus quiser, Adriana, você, Leão, nossos telespectadores, sempre aqui com vocês. Obrigado, deputado. Bom, e agora vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados inteligentes. Já já a gente volta, ó. Pezinho no puff, meu bem. Já já Leão Lobo abre a pacoteira cheia de fofocas e conta tudo sobre o seu artista favorito.